Eu quero cumprimentar a todos, né, com a infinita paz do Senhor. A todos que ouvirem, derem atenção para esse vídeo. Aqui eu estou com a Bíblia aberta, livro de Jó, primeiro capítulo. Todos conhecem mais ou menos um pouquinho da história de Jó. Sabe-se que ele era um homem que era muito rico, muito abençoado por Deus. Jó, ele tinha um medo dentro dele. Ele tinha medo que alguma coisa ruim acontecesse à família dele. Acredito que mais os filhos, né, a família. Jó era casado e tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Mas eu vou ler aqui um pouquinho do capítulo para que quem esteja aí do outro lado entenda um pouco sobre Jó. Né? Muitos já conhecem essa história e sabem o que aconteceu no decorrer da história, né? Aqui diz assim: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu lado. E de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Ia seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e a beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, seguindo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse: Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de debalde? Ou seja, ele disse: porventura serve a Deus de graça? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, e está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Só até aqui. Como eu havia falado, Satanás, ele é um ser imundo, podre, porque ele não quer ver ninguém bem. Jó, aqui, foi reconhecido por Deus como homem íntegro,
em suas atitudes, homem honesto, homem que Deus realmente abençoava, porque Jó era esse tipo de homem. Olha que para Deus reconhecer que alguém é íntegro e honesto é porque realmente essa pessoa é, e Jó era um homem que reconhecia Deus na vida dele. Mas Jó, ele tinha um medo. Ele sabia que o pecado é algo terrível na presença de Deus. Porque pecado, todos nós pecamos. Mas muitas vezes as pessoas não reconhecem que pecaram e não voltam atrás para pedir perdão a Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Deus, a única coisa que faz diferença entre nós e Deus é como uma barreira, é o pecado. Ela fica como, vamos supor que aqui tivesse uma tela de vidro entre nós e Deus. Nos separa de Deus. Jó era justo e íntegro e honesto. Mas aqui na palavra diz que os seus filhos, eles viviam de farra. Eram 10 filhos. Cada dia tinha uma festa na casa de alguém, onde bebiam muito, comiam muito, por causa do dinheiro. O dinheiro oferece essas coisas para o homem. O homem inventa festa com o dinheiro que ganha. Muitas vezes ele ganha bem e ele separa aquela parte para beber, para fazer uma festa, muita comida, chamar os amigos. E assim eram os filhos de Jó. Até que Satanás foi se apresentar diante de Deus. Aqui fala que ele foi se apresentar diante do Senhor. No dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, Satanás também foi. E chegando lá, ele começou a falar para Deus, falar mal de Jó, né? Disse, Jó tem tudo que você dá, que o Senhor dá. Tira tudo que ele tem para ver se ele te serve, para ver se realmente ele é fiel a ti. E Deus aqui permitiu, mas disse para ele, toque em tudo que ele tem, mas tu não vai tocar na alma dele, porque a alma dele me pertence. Deus permitiu não porque ele é ruim, mas porque realmente, muitas vezes na nossa vida tem provas que é permitida por Deus, para que a gente venha crescer. Jó era aquele crente e ele fazia tudo. Ele jejuava, ele oferecia, holocaustos, porque na época tinha que oferecer sacrifícios com bois, com animais, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. E Jó oferecia, esses sacrifícios pelos filhos, Aqui não fala da mulher de Jó, mas ela estava lá. Aqui, no decorrer da história, a mulher dele vai aparecer. Talvez fosse aquela mulher cercada de empregadas, que fazia tudo por ela, Afinal, ela era a esposa do grande empresário Jó, Porque Jó era um grande empresário da época. Tinha muitas riquezas, que fala das riquezas que Jó tinha. Ele era muito rico, muito, muito mesmo. Tudo abençoado pelo Senhor. Porque a riqueza, quando tem a bênção de Deus, ela é prosperada. E Deus abençoa. Mas a riqueza, quando ela é vinda das mãos do inimigo, através de roubo, através de fraude, como a gente vê aí, esses políticos ganhando muito dinheiro, mas, no entanto, eles não se satisfazem com aquilo que eles ganham. Eles querem mais. Corrupção no mundo é grande. Mas quando a riqueza é abençoada por Deus, é diferente. E Satanás teve a permissão para fazer maldade com Jó.
Satanás começou a tocar em tudo que Jó tinha. Em um só dia, a história é longa, Jó recebeu a notícia que seus 10 filhos tinham morrido. Estavam num banquete e de repente veio uma tempestade e a casa cai sobre os filhos, matando todos os 10. De repente ele foi perdendo a cada dia gradativamente o que ele tinha. E por fim, quando ele tinha perdido tudo, Jó começou a sofrer de uma doença. Acredito eu que era uma enfermidade, a Bíblia não especifica se era lepra, não era lepra, mas era uma enfermidade que Jó se coçava todo, ele ficou todo coberto de chagas, o corpo dele se coçando, é como se fosse uma úlcera que coça e não para de coçar. Jó perdeu todos os bens, todos os seus empregados, cada um vinha dar uma notícia. Dizia, olha Jó, morreram todos que estavam trabalhando na tua obra, escapou somente eu para te dizer que isso aconteceu. E assim sucessivamente. E Jó, quando se viu sem nada, ele cavou um buraco e ali ele fez como se fosse uma cama para ele. Ficou ali deitado naquele buraco, se coçando, pegou um caco de telha e foi se coçar e lamentar a sorte dele. Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Jó foi fiel. E disse, o Senhor me deu e o Senhor tirou. Até mesmo os próprios amigos de Jó duvidaram da honestidade de Jó. Ao invés de consolar Jó, eles chegaram perto de Jó e disseram para ele, olha Jó, só pode ter uma coisa errada contigo, porque tu tinha tudo, perdeu tudo e agora vai morrer aí dentro desse buraco. Alguma coisa de mal tu fez para o nosso Deus, para que ele agisse assim contigo. E Jó sabia do coração dele, que era íntegro e reto. Mesmo assim, Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Mas ele não amaldiçoou a Deus. Ele sempre tinha no coração que um dia ele ia sair dessa situação. Porque ele sabia quem servia. Quantas vezes nós, crentes, nós passamos, não só crentes, né, mas todas as pessoas passam por uma grande luta, passa por percas. Quantas famílias perderam seus entes queridos nessa pandemia? Essa pandemia, gente, Deus sempre fala aqui na palavra, que quando os pecados do povo sobem às narinas de Deus, ele sente fedentina, ele sente nojo do ser humano que ele criou, por causa dos pecados que estão subindo. Porque Deus sente o cheiro, ele sente os cheiros, ele tanto sente o cheiro suave da tua oração, da minha oração, quanto ele sente o mau cheiro. Quanto sangue derramado sobre a terra. Quantas pessoas que tiram a vida do outro por nada. Às vezes só por maldade. Porque quer um celular, porque quer o carro que aquela pessoa está tendo. Tudo isso são pessoas usadas pelo inimigo. Porque Satanás é um espírito. E ele usa quem se deixa usar para acusar. Muitas vezes você é acusada por ele por coisas que você não fez. Ou pelo que fez e é passado, ele quer trazer à tona os erros do passado para acusar o ser humano. Ele é o acusador.
Ele se alegra na morte do ímpio, porque quando uma pessoa peca, mata, derrama sangue, mente, planeja a morte do outro, ele chega para Deus e Deus não pode fazer nada, infelizmente. Porque aquela pessoa, ela tem a inclinação do mal. E muitas vezes Deus permite na morte, porque aquela pessoa não quer saber de Deus. Ela tem inclinação maligna. A própria palavra de Deus diz que o homem já nasce com esse pensamento pecaminoso. Depende muito do aprendizado com seus pais. A criança, ela é como uma esponjinha que absorve água. O pai vai ensinando, ela vai absorvendo aquela água. A palavra de Deus, que é como água que limpa, que prepara a criança para o futuro, para o homem do futuro, as nossas crianças. Mas se uma criança cresce num lar onde só tem murmuração, palavrões, palavras malditas, quantas mães amaldiçoam seus filhos pelo poder da língua? A nossa língua, ela tem o poder, a nossa boca, a nossa língua tem o poder para abençoar e amaldiçoar. Tudo está no poder da língua, da palavra. Cuidado com o que você fala com seus filhos. Cuidado quando você disser uma palavra que está trazendo maldição para dentro da sua casa. Quantas vezes o impossível está lá na nossa frente? E nós muitas vezes concordamos com esse impossível. Fé. Fé é tremendo. A fé, ela é considerada como um pequeno grão de mostarda, tão pequenininho. Mas quando ela é plantada, que ela nasce, ela vira uma árvore gigantesca, cheia de galhos, para abrigar os pássaros do céu, para fazer sombra. Assim é a nossa fé, e a fé perfeita em Deus. Jó, ele sofreu muito, ele padeceu muito. Perdeu tudo e ainda assim estava doente à beira da morte. Mas Jó teve um aprendizado. Realmente ele conheceu o lado ruim de tudo, mas ele sabia que a alma dele pertencia a Deus. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Ainda chegou a mulher dele perto dele e disse: Jó, tu é um pobre miserável, está dentro desse buraco. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó, porque ele não está nem aí para ti. Sabe qual foi a resposta de Jó? Tu falas como uma louca mulher, recebeste o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Quantas vezes nós caímos, muitas vezes, numa doença? Quantas pessoas estão com doenças aí à beira da morte, um câncer? Estão com essa Covid e diz: Deus não está olhando para mim, Deus me esqueceu. Isso não é verdade. Deus está bem ali. É só confiar. Confie no Senhor. Ah, você vai dizer sim, mas Deus tirou tudo aquilo que eu mais amava.
Jó perdeu 10 filhos. Os 10 filhos que ele tinha, que Deus tinha dado para ele aqui na terra. Mas quem eram os filhos de Jó? Só queriam saber de farra, só queriam saber de bebedice. Estava nem aí para Deus. Mas o bom dessa história é que Jó teve um encontro verdadeiro com Deus. E Deus o restituiu. O triplo, o quarto, tudo do que Jó tinha. Jó teve outros 10 filhos. Dessa vez Jó soube educar os seus filhos. E Jó foi um homem próspero na terra. Aqui não relata. Acredito que a mulher de Jó também ele perdoou, né? Jó foi o homem mais rico da face dessa terra. Quando a luta vem, meus irmãos, seja por doença, seja por a falta de um emprego, seja por percas, dê glória a Deus. Porque a vontade de Deus ela é perfeita, boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Muitas vezes somos levados ao deserto. Muitas vezes entristecemos o nosso coração. Como a mulher de Jó fez com Jó aí, que foi falar mal de Deus para Jó. Não aceite que ninguém fale mal de Deus para você. Nunca queira andar com alguém que não professe Deus como seu único e suficiente Salvador. Assim, falo assim, que tem pessoas que blasfemam de Deus. Nós temos a chance de reconhecer que Deus é o único que pode nos ajudar. Na época de Jó, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Por isso era preciso oferecer sacrifícios vivos de animais, cordeiros, bois. Mas Jesus veio a esse mundo e se ofereceu no lugar desses animais, com sacrifício perfeito. Dessa vez foi o sacrifício perfeito. E nos abriu a porta da graça. Para que hoje, eu e você, nós tenha a oportunidade de graça. A graça é de graça. De reconhecer que Deus é tão maravilhoso, tão lindo, que enviou o seu Filho, enviou essa graça chamada Jesus Cristo a essa terra, para que hoje nós tivéssemos o direito de viver uma vida digna aqui nessa terra, rejeitando os prazeres do mundo, mas nos apegando a Deus, ao seu Filho, ao Espírito Santo. Porque Jesus, quando partiu dessa terra, ele disse: vou deixar o Consolador. É o Espírito Santo que está aqui na terra. É Ele que convence o homem do pecado e da justiça. É Ele que convence o homem que essa vida sem Deus não vale nada. O homem sem Deus, ele é como uma folha que cai de uma árvore e fica pairando no ar. Assim é o homem sem Deus. Quem tem a Jesus, aceita como único e suficiente Salvador, tem Deus. Mas quem não o aceita,
já perdeu a graça. Já não pode fazer parte da graça. A graça é o favor imerecido aos homens, porque nós não merecíamos que Jesus tivesse morrido naquela cruz por nós. Mas Deus enviou o escape, que foi o seu filho. Deus é sábio. Por causa de um único filho, ele ganhou milhões, bilhões de filhos. Esse era o plano de Deus quando foi desfeito pelo homem lá no Jardim do Éden, quando ele desobedeceu a Deus. Deus andava no jardim com o homem e com a mulher que ele criou, o casal, Adão e Eva. Mas eles desobedeceram completamente a Deus. Mesmo assim, Deus não abandonou. Eles continuaram, mas não tinham mais as regalias que eles tinham antes. Deus não nos criou para morrer, mas por causa da desobediência e da Eva ter ouvido a voz de Satanás, né, que estava lá, nós perdemos esse direito. Todo ser humano tem que descer o pó agora. Mas a alma está aí, viva. E essa alma que Deus quis resgatar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos vida e vida e abundância aqui na terra. Por que ele diz isso? Porque a vida abundante, ela é para sempre. Se nós servimos a Deus aqui na terra, a nossa vida continua. Apenas o corpo vai para o pó. E a alma sobe para o paraíso. Aí você me pergunta, e a alma de quem não entregou sua vida para Jesus? Infelizmente, só há dois caminhos. Jesus é o caminho. Ele diz, lá no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por ele. Não se engane. A religião não vai te levar para o céu. Ninguém paga nada do outro lado. Paga aqui. Mas também quando vai para o outro lado, vai para o Hades. Aqueles que não aceitou Jesus, existe o Hades, que é um pré-inferno. Lá, há choro e ranger de dente. Incrível, né? E a pessoa que morre sem Deus, ela vai para lá nu, completamente nu. Porque quem sente a dor não é o corpo que ficou na terra, é a alma nua. Mas quem vai para o céu vai vestido. Vai vestido e vai estar no paraíso, aguardando os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém. E eu aqui agradeço para quem assistiu esse vídeo até o fim. Que Deus possa abençoar você. Faça uma reflexão. Se você hoje está na prova, está passando por dificuldades, ou perdeu um ente querido, não vá culpar a Deus, mas agradeça a Deus por tudo, até mesmo pela dor. A paz do Senhor Jesus a todos. Tem um dia, a todos, né? Tem um dia abençoado na presença de Deus.